Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é O Campo da Morte, do original Escape the Field, de 2022. Foi coescrito e dirigido pelo Emerson Moore, é o primeiro longa-metragem dele, e ele estrela Theo Rossi, o Juice do Sons of Anarchy, Shane West, que é o Tom Sawyer de Liga Extraordinária, e Jordan Clare Robbins, que aparentemente fez aquela série do Umbrella Academy. Campo da Morte é um filme completamente aleatório, um Five Strangers de qualidade bem questionável, bem trecheira violenta do Velho Testamento. O que rolou foi que eu tava explorando o catálogo de terror da Prime, e aí aparece esse filme com um nome horrivelmente genérico, com um ator mais ou menos conhecido na thumbnail, e que a sinopse começa com 6 estranhos acordam em um milharal. É o melhor jeito de descobrir filme Five Strangers, né? Pra quem não sabe, Five Strangers é o termo que foi cunhado aqui na trecheira pra se referir a esses filmes que tem uma trama de grupo de estranhos presos em algum lugar, tendo que fazer alguma coisa pra escapar, pra sobreviver. E o nome Five Strangers vem justamente dessas sinopses de streaming, que sempre começam do mesmo jeito. 5 estranhos acordam em um armazém, manicômio. em algum lugar. É. E Campo da Morte foi mais ou menos nesse estilo, foi a experiência completa de um Five Strangers zoado. Esse filme, ele trouxe um sentimento que é o prazer de ver um filme meia boca, sabe? É você ver um filme que você sabe que ele vai ser ruim e você escolher consciente e falar, eu quero viver isso. E você dá play e ele te entregar tudo que você esperava que ele ia te entregar. Ele tem interações extremamente constrangedoras entre os personagens, interações que jamais aconteceriam na vida real. Tem umas atuações muito meia boca. Tem ator com desconto, que é uma grande diversão que a gente tem de achar ator não famoso parecido com ator famoso. Tem atores ex-famosos pra dar um tchan no elenco. Sempre tem nesses Five Strangers questionáveis. E é parte da diversão descobrir quem eles são. Por exemplo, eu só descobri que aquele bofinho era o cara de Um Amor pra Recordar mais da metade do filme. Mas esse filme traz um negócio que nem todo Five Strangers entrega. Que é o quê? Charadas. Tem de fato um jogo ali pra ser desvendado. Tem um mistério que é interessante o suficiente pra conduzir a trama ali até o final. Eu vivi vendo esse filme. Tendo dito tudo isso, o filme é bom? Não! Ele é bem zoado, ele não tem final, fica bem parado em vários momentos, né, como acontece com a maioria desses Five Strangers que só tem um cenário, mas é exatamente o que a gente espera de um Five Strangers nesse sentido. Você falou de reviver sentimento, eu vendo esse filme parecia que eu tava em 2013, quando você abriu os streamings e escolhia um filme desses, sabe? Porque parece que esse tipo de filme não existe mais hoje em dia. Não sei o que aconteceu. Onde estão os Five Strangers? Nem só o Five Strangers, mas o filme de terror de baixo orçamento que tem gente mais ou menos famosa que é feito pra lavar dinheiro. Parece que não tem mais. Onde andam, sabe? Esse filme tem fãs, esse filme tem público, nós existimos, nós queremos. Sabe quem quer também? O Theo Rossi. O Theo Rossi. Mas antes da gente falar mais sobre Theo Rossi, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram O Campo do Medo, não, O Campo da Morte, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, também apoia a gente, que é sempre muito importante, né? Ah, e também ganha acesso aos vídeos antes da hora agora, quando for possível, né? Isso tem acontecido também. E também já vou liberar o aviso de spoilers, porque ninguém liga. Então é isso e vamos pra trama. Campo da Morte acontece quando 6 estranhos acordam em um milharal extenso sem ter memória nenhuma de como eles chegaram lá. Cada um deles acorda com um objeto diferente e eles têm que trabalhar juntos e descobrir a utilidade desses objetos para resolver enigmas que mostram onde é a saída do milharal. Ao mesmo tempo que tem criaturas perigosas rondando no milharal, indo atrás dos personagens. Tem como isso ser ruim? Sim. Sim, mas não é. É, mas não é. O filme todo se passa no milharal e o visual do filme ele não é nem ruim, ele só é sem graça, porque é um milharal constante. Eles estão sempre no mesmo lugar, com um monte de milho, e não muda. Eu não gosto de filme de milho. Não gosto. Não teve nenhum que me cativou até hoje. Talvez porque eu tenho um pouco de flashback de guerra do Sharks of the Corn.
O máximo que esse filme faz de direção, assim, diferente é quando ele coloca uns planos zenital, né, que é o visto de cima, pra mostrar o quão grande é esse milharal que a galera tá, e aí é sempre um efeito digital horroroso. Mas, assim, tipo, em questão de fotografia, o filme é meio sem graça também, é tudo meio branco, meio morto. Mas, pra dar o crédito, né, aí também a gente mal acostumado com os filmes do Mark Polone, Sharks of the Corn e afins, pra um filme que foi gravado todo em externa, em algum milharal, com o céu todo branco porque tava nublado, ele não tava estourado. Então, parabéns, eles souberam calibrar a câmera. Você falou do plano zenital pra mostrar o tamanho do milharal. Eu dei gostosas gargalhadas na cena final, Aham. que vai subindo, a ponto de mostrar o planeta. Tipo, que bom, eles estavam no planeta Terra, né? De vez em quando aparece alguma coisa específica pra modificar o ambiente. Tem uns espantalhos que são uns manequim de loja modificado esquisito, que são até um visual maneiro. E mais pro final do filme eles vão entrando nos lugares mais tecnológicos, um labirinto de metal no meio do milharal que aparece do nada. E é muito doido, né? Porque geralmente no filme você vai crescendo. Os lugares vão ficando maiores e mais surreais pra aumentar a tensão. Nesse a galera sai do milharal e entra no labirinto de metal, e aí depois volta pro milharal e o ato final num container. Subiram e depois desceram de novo, foi pra um container aleatório. Eu sou uma grande fã de labirinto. Pra mim, todo filme podia terminar em labirinto, que eu acho maneiro. Acho o visual legal, um bagulho que dá atenção. E é exatamente isso. Labirinto é fim de filme. A não ser que o filme seja labirinto. E aí o filme é todo dentro do labirinto. Que aí o final é castelo. Mas tá no labirinto, castelo. Exatamente, no meio ali. É. Mas aqui, um Five Strangers depende dos personagens, né? Aqui a gente tem os 6 principais, a interação entre eles são péssimas, o filme é cheio de diálogo expositivo e às vezes os personagens entram em tangentes enormes sobre a vida pessoal deles, sem muita provocação. Teve uns momentos que eu ri, do tipo, a mulher chegando pro jovenzinho, né? O que a gente chama de Vandinho. É porque ele era branquelo do cabelo preto com uniforme, igual da escola da Vandinha, da Netflix. Aí a gente ficou chamando de Vandinho. Aí a mulher vira pro Vandinho e fala: ai, sua mãe deve estar te procurando, né? E ele fala: minha mãe me abandonou quando eu era criança, e entra, tipo, num discurso enorme sobre como ele é todo tratado com a família dele. E a mulher tá tipo: tudo bem, cara, eu só tava fazendo small talk, sabe? Tipo... Eu não me importo com você, desculpa. Mas, além disso, também tem os diálogos genéricos de filme de Five Strangers que parece que são inteligência artificial ou lero-lero. A primeira metade do filme é sempre isso, é os personagens falando: talvez você seja um deles. Ah, mas você também. Como eu sei que você não quer prejudicar a gente, você não sabe, mas eu também não sei. Aí fica nesse jogo do tipo... não é nem terror psicológico, mas tipo... jogos mentais nível básico, sabe? Eu gosto. Eu acho divertido. É divertido. Acho engraçado. É engraçado. Tem que saber ser feliz no simples. Não, esse filme ele tem diálogos maravilhosos, do tipo dos personagens falando coisas estúpidas, coisas óbvias. A garota sai correndo, bate num pedaço de cerca de madeira e fica com um galho enfiado na barriga. Quando o outro personagem vira e pergunta: o que aconteceu? A mulher responde: ela se machucou. Você jura? Eu ri muito nesse, mas o que eu ri mais foi no final, quando o Theo Rossi e a mulher da Umbrella Academy estão no labirinto. A mulher junta uns negocinhos lá pra resolver o enigma e fala: é um mapa. E o Theo Rossi pergunta: do quê? Porra, do metrô de São Paulo. É do quê? A gente tá no labirinto, caralho. Esse filme a gente assistiu juntos. E foi bonito. Foi uma grande experiência entre irmãos. De novo, parecia que eu tava em 2013. Que eu morava aqui ainda e a gente só pegava uma coisa aleatória do streaming pra ver que parecia ser horrível. E aí a gente teve o seguinte diálogo, que eu achei mágico. Eu falei: nossa, o Theo Rossi se mete em cada uma, né? Aí Val: é, cada porcaria que ele faz, né? Aí eu: mas ele não é um ator tão bom assim, né? Aí eu falo: nem um pouco. Cara, é aquilo, nem no Sons of Anarchy que eu achava ele lá muito bom. Que o Juice é um personagem que no começo ele é legal quando ele é secundário, quando ele vira maincast ele só piora, e no final só torce, tipo, cara, se livram dele logo, sabe? Mata esse cara. É. Mas o Theo Rossi, ele tá muito vibe hipercubo nesse filme, que a gente já falou do hipercubo aqui no canal, né? Que o problema daquele filme é que é uma situação tensa, todo mundo acorda num lugar esquisito, ninguém sabe onde tá cheio de armadilha mortal, e todo mundo tá conversando, trocando ideia furada, feliz, tipo, todo mundo tá na Disney, sabe? E o Theo Rossi tá assim nesse filme, ele tá flertando com a mulher o tempo todo, ele fala tudo rindo, e ele
meio que parece o Adam Sandler rindo, então já fica meio irritante por aí também. Às vezes é esse talopram que ele tá tomando e tá dando certo. E o personagem dele, apesar de ser um dos protagonistas, é o menos desenvolvido, porque ele é só o protagonista genérico. Todos os outros, pelo menos, têm alguma caracterização mais peculiar ali, né? A protagonista, que é a menina do Umbrella Academy, ela é uma enfermeira, e aí ela gosta de ajudar as pessoas, e ela é boa em resolver enigmas, então ela toma uma posição de liderança ali nisso. E é legal também que os personagens, eles cada um acordam com um item diferente. A protagonista enfermeira acorda com um revólver com uma bala só, o Theo Rossi acorda com um pacote de fósforos. O que é legal porque tudo isso vai sendo relevante ao longo da trama também. Daí a gente tem outros personagens, né? Tem o Shane West, o Tom Sawyer. Ele é claramente um ex-militar, desde o começo, todo o jeito que ele fala, com o jargão militar, o jeito meio autoritário que ele manda no grupo. A gente saca duas coisas, que é o passado militar dele, depois ele deixa explícito num diálogo, e que ele vai ser o encrenqueiro do Five Strangers que vai se virar contra o grupo, que sempre tem. O plot twist é que ele é o mais centrado ali do rolê, que toma a decisão certa. Tem gente muito pior. Eu achei que ele envelheceu bem. E ele acorda com um lampião. E aí tem o Vandinho, né? Que é o personagem do adolescente emburrado. A gente falou dele já. Ele acorda com uma bússola. Tem a mulher do governo, que meio que não faz muita coisa. Ela tá usando uma camisola sexy por debaixo de um casaco. Essa é a caracterização dela. Ela é interpretada por uma mulher que já competiu mais de uma vez no Canadian Idol. Que Foi loucura. o que eu descobri sobre a atriz. E ela acorda com uma faca. E a última personagem é a nerd insuportável. Que tá com o penteado igual da Crazy Eyes, do Orange is the New Black, e a gente chamou ela de Normal Eyes. Ela é a pior personagem, não só desse filme, mas a pior personagem que eu vejo no cinema há muito tempo. A parada é que a personagem ser mala, ser antagônica, é de boa, se for uma coisa tipo o personagem do Tom Sawyer, que é pra ele se virar contra o grupo eventualmente, etc. A parada é que é uma personagem que é feita pra gente simpatizar, mas ela só é muito desagradável, causa o efeito reverso ali. Ela não faz nada pra ajudar o grupo, na real ela só atrapalha, ela sai correndo e se espeta num pedaço de cerca, e no resto do filme ela esquece que tem o ferimento. O problema não é nem ela ser chata, porque gente chata é bom pra dinâmica ali do Five Strangers. O problema é que ela só faz merda, ela é muito equivocada, cara. Não só isso, como ela tá indo contra o grupo, e o que faz ela ser muito chata, ela tá indo contra o que a gente quer ver. Porque quando a galera começa a se ligar que tem que resolver um enigma, todo mundo começa a tentar resolver o enigma, né? E ela, a pessoa, fica tipo, não, vamos só embora, que não sei o que, tá o tempo todo enchendo o saco da galera. E o que a gente quer ver é a galera resolvendo o enigma, é a galera passando pelas armadilhas mortal e tal. E se tem uma personagem que tá impedindo a gente de ver isso, a gente já não gosta dela. Cara, eu não ia ter emocional, não. Se começasse a mão na encher o saco, eu ia falar, meu irmão, quer ir embora? Mete o pé, cara. Ali, ó, quanto de caminho de milho que tem aí pra você ir? Hein, chata. E a parada vai piorando, porque ela só faz merda, né? O item que ela ganhou é um cantil cheio d'água. Ela tá escondendo isso do resto do grupo. Desde o começo ela fala que não ganhou item nenhum. Quando o Tom Sawyer descobre isso, ele fica puto com ela. E eu dou razão pro Tom Sawyer. O resto do grupo chega e fala, não, calma, vamos acalmar os ânimos. Eu fico, não, deixa o Tom Sawyer ficar puto com ela mesmo, porra. Só reclama o tempo todo, não ajuda em nada, mata o Vandinho sem querer. Não. Essa parte é... Eu fiquei com ódio dessa mulher, cara. E ela mata o Vandinho sem querer porque o óculos dela caiu no chão. Porque ela tava correndo, porque toda vez que acontece alguma coisa, ela só saiu correndo por aí sem pensar. Sério, o Vandinho merecia mais. Merecia. Não muito mais também não, mas merecia mais. A gente vai descobrindo que tem uns perigos no milharal, né? Tem uma cena no começo que aparece um cara de terno falando umas paradas meio nonsense, mas ele é puxado pro meio do mato. E a pior coisa da direção desse filme, todas as cenas de ataque são uma bosta. Porque a garota da faca é a primeira do grupo a morrer, mas a gente não vê nada. É quase como se ela morresse off-câmera. Toda vez que alguém é atacado, é um monte de gente correndo no escuro, câmera tremida, incompreensível, dá pra entender nada, não dá pra saber quem é quem. E uns bichinhos com as cascas de banana, assim. Parece, sei lá, vilão de Chapolin. Parece o monstro que o Wagner Moura tá interpretando no Saneamento Básico. Mas eles fazem toda essa direção que não mostra direito o que tá acontecendo pra disfarçar o óbvio, né? Que não tem um monstro no milharal. O que tá atacando eles é um jogador anterior que ficou doido e tá morando dentro do milharal ainda. Ele tá vivendo lá no canibalismo, matando outros jogadores e comendo. Igual o Hipercubo.
O visual da criatura, quando a gente vê, não é lá grandes coisas, é isso que você falou, essa coisa meio disfarçada de planta, meio militar, e fica implícito que é isso que os caras estão fazendo, né? Que eles estão colocando uns ex-militar lá para os caras endoidarem de propósito e virarem uma máquina de matar gente. Porque é o que acontece com o personagem do Tom Sawyer. Um dos espantalhos atira uma seringa e injeta alguma coisa nele, ele demora 2 dias úteis para comentar isso com qualquer pessoa do grupo, e aí ele começa a ficar com sangue nos olhos, literalmente, o olho vermelho com um efeito muito zoado, e vai ficando mais agressivo com as pessoas até que ele vai se transformar na criatura no final. O que eu acho uma boa variada até porque ele é pra ser o babaca do grupo, mas não é da vontade dele. Ele não se vira contra a equipe pra atrair todo mundo e se sair bem, igual geralmente acontece, né, por egoísmo em Five Strangers da vida. Ele é coagido, ele é drogado pra virar um assassino e se virar contra a galera. Então isso é diferente. Mas a melhor parte do filme, que foi a parte em que eu fiquei surpresa de verdade, porque até então eu achei que ia ser só a galera discutindo no milho mesmo e paciência, a gente que lute. Mas aí eles descobrem que cada item que eles receberam, na verdade, tem uma outra utilidade além da óbvia. E aí cada item vai levando a uma pista que eles vão avançando pra tentar chegar na saída. E isso é uma coisa meio Lenda do Tesouro Perdido, grande filme do Nicolas Cage. Tem review no meu canal secundário. Olha só, eita como faz publi dele mesmo. E eu fiquei muito mais envolvida do que eu gostaria de admitir nessa hora. Cara, mas isso é a parte legal do roteiro mesmo, que vira quase um jogo de survival horror ali. Essa coisa meio Resident Evil, de você pegar um item que vai ficar no seu inventário o jogo inteiro, você vai usar só no final, porque você tem que descobrir qual é o propósito dele. Os itens são todos marcados com imagens que mostram onde que eles vão ter que ser colocados, e tem muito jogo que parece coisa de escape room, né? Eles descobrirem uma árvore que tem um mapa pela metade e o resto do mapa tá no lampião que eles têm que colocar em uma pose específica para a luz e a sombra formarem o mapa completo. Isso é esperto. E acaba que tem muito desses enigmas de 2 etapas ao longo do filme, né? A protagonista vai encontrando papeizinhos e dicas, como se fossem os joguinhos que você tem que fazer na escape room para abrir alguma coisa. Tem que colocar um mapa junto com o outro para formar um mapa completo e saber onde que tem as armadilhas do labirinto. Tem muita coisa espertinha acontecendo aqui. Até os espantalhos, né, manequim? Tem uma cena que a protagonista tira a camisa do espantalho e descobre que a camisa é um mapa. E o espantalho mesmo tem compartimentos secretos que eles têm que abrir para descobrir coisas dentro do espantalho também que vão ajudar eles a chegar em algum lugar. E acaba que é uma tarefa que tem que ser feita em grupo, né? Porque são 6 itens que tem que ser utilizados. E os itens tipo a bala da arma ou a faca acabam sendo chaves no final para abrir uma porta ou alguma coisa assim. Então é muito esperto toda essa parte. A parte ruim é que da mesma forma que a gente fica super envolvido nessa hora, o final meio que finge que isso nunca aconteceu. Pistas pra nada. Final do jogo, não tem. Conclusão, pra quê? Parece que o filme fica sem ideia no final, que depois que eles chegam no container e aí colocam os itens lá e eles ativam a última máquina que é pra ser a saída, não acontece nada. Então, tipo, isso é muito broxante, sabe? É um final bosta. Vira um embate de lutinha de gente vestida de casca de banana e acabou. Porque é um mistério, você tem essa curiosidade de, o que vai acontecer quando eles terminarem o jogo. E aí tem todo o processo pra no final não acontecer porra nenhuma. E é meio injusto também, sabe? Porque você torce pros personagens conseguirem ganhar aquilo e no final só não tem nada. O que acontece é que tem no começo do filme as personagens discutindo sobre conspiração do governo, né? E aí no final parece que é meio que isso que tá acontecendo, porque aparecem uns caras mascarados pra buscar a protagonista. E aí o filme fica mostrando esse final, né? Dando o zoom out do campo, mostrando o mundo inteiro, mas mostra que o campo na real é perto de uma área urbana, não é no meio do nada. Então é um final meio igual o final de Hipercubo, querendo mostrar a conspiração do governo. Cara, eu entendo que é muito fácil pra esse tipo de filme botar, é o governo. É fácil, experimento militar. É fácil, a saída é fácil, que normalmente funciona. Mas esse filme tava tão diferente no que ele tava se propondo a ser até agora, que eu fiquei muito decepcionado quando caiu pra isso. É a parada que você nem precisa de uma justificativa, sabe? Você não precisa de explicar. Esse filme nem explica, né? Ele só deixa implícito, coloca uns caras de arma e tal, mas você não precisa disso. Era só ativou a maquininha
E aí abre uma porta, abre alguma porra, tipo, vai pra um buraco na terra, sei lá, pros personagens escaparem, mas aí eles são atacados pelos caras da casca de banana. Casca de milho, na real, né? Não tem banana lá, né? Daí a gente vai pra sessão final aqui, como sempre, que é o que mais tem no filme. O que tem é uma cena que a galera sai pra mijar e vai todo mundo longe pra cacete no milharal, não sei porquê. Tipo, isso é muita burrice de filme de terror, sabe? É um lugar perigoso, só mija no milho ali do lado. Mas eu achei ótimo o Shane West falando. O Theo Ross pergunta, você não vai mijar não? Ele fala, tô sem beber água, então não entra líquido, não sai líquido. Falei, foi a mesma coisa que eu fiz no show da Lady Gaga. Eu não precisei porque eu estava no VIP. O filme tem computação gráfica horrível, quando mostra umas coisas que eram pra ser básicas, sabe? Tipo, um buraco no chão cheio de espeto, uma armadilha bem padrão de filme de floresta, e eles colocaram de computação gráfica por algum motivo. Às vezes o dono do milharal não autorizou eles a cavarem o buraco, eles tiveram que botar um tapetinho verde e botar aquele efeito de Windows 98 tenebroso ali. O filme tem uma cena pós-crédito e é o pior tipo de pós-crédito que é possível, que é o pós-crédito forçado. É um pós-crédito que é parte essencial do filme e que não devia estar separado. Porque no final, a protagonista é capturada, o resto todo mundo morre, mas a gente não sabe o que aconteceu nem com a Chata, nem com o Tom Sawyer, que só foram vistos pela última vez andando no milharal. Eu já tava pensando, tá, é filme que deixou sem final, os personagens só sumiram. Mas aí depois dos créditos, tem uma ceninha final que mostra o Tom Sawyer virando o novo monstro do milharal e atacando a Chata. Mas assim, né, isso é pra ser final do filme, não cena extra pós-créditos. Vê se você quiser. Se sair do cinema antes, perdeu, hein? Eu não acho que esse filme passou Não em cinema. passou. Mas tem streaming que se você não desativar, ele vai direto pra outro filme. Sem terminar os créditos. Eu odeio isso, inclusive. Aí já era, perdeu o final do filme. Tá achando que a Chata tá perambulando no milharal até agora. E também o filme tem essa coisa meio de história em ciclo que se repete, que não chega a ser igual ao Hipercube, que é com os mesmos personagens, mas fica implícito que é isso. Toda hora tem um jogo acontecendo ali, tem vários grupos de pessoas diferentes acordando nesse lugar com os mesmos itens pra resolver o mesmo jogo. Daí o cara que mata a galera pra comer a galera tem pilhas de itens iguais das pessoas que ele já matou várias vezes no milharal, que é igual Hipercubo. O cara que fica com vários relógios iguais, vários crachás iguais, porque ele tá matando e comendo as pessoas pra viver por anos dentro do Hipercubo. É bizarro como esse filme, ele é praticamente Hipercubo num milharal, cara. Eu não sei o que é pior, de verdade. Eu não sei se é pior a pessoa que assistiu Hipercubo e falou, muito bom, vou fazer um igual no milho. Ou se é a pessoa que viu Campo da Morte e falou, caraca, igual Hipercubo, hein? Então é isso, Campo da Morte, acho que não tem mais o que acrescentar. É um filme péssimo, mas foi um péssimo muito divertido de assistir. Eu adorei, é o tipo de filme que eu gosto. Sério, eu queria muito que saíssem mais filmes desse tipo, sabe? Ninguém aguenta mais terror conceito. Porque o conceito, trauma familiar. Caguei pra trauma familiar. Eu quero estranhos acordando num lugar inóspito e tendo que fazer coisas pra sobreviver. Não é difícil, cara. Assim, categoria eu acho que não tem outra, né? Trecheira. Trecheira notável. Não, que trecheira notável, cara? Não pode. Sabe quanto que deve ter custado pra fazer esse filme, Karina? 1 milhão. 1 milhão. Você fez as piadas já? Eu fiz quando a gente tava assistindo. As piadas tem que guardar pra fazer ao vivo. Porque senão eu roubo.